Isso aí, galerinha. Página 50, exercício 21, volume 3, matemática C. Tinha uma chargezinha, eu não sei se ela tem a ver, mas vamos lá. Se juntarmos 500 gravetos por dia, ou que implica 12 horas de trabalho sem almoço, conseguiríamos montar o ninho em 2 ou 3 semanas, querida. Isso é fantástico. Isso na melhor das hipóteses. Aí ela está um pouco brava. E aquela gaiola vazia na casa do sítio? Boa ideia. Então ela levanta aqui, né, tinha uma gaiolinha, então vamos usar a gaiola de uma vez, né? Bom, admita que os pássaros levem exatamente 3 semanas para construir seu ninho, nas condições apresentadas nos quadrinhos. Se eles conseguirem construir um ninho em apenas 2 semanas, trabalhando 9 horas diárias, deverão juntar por dia a seguinte quantidade de gravetos. Ótimo, é uma regra de 3 composta, certo? Bom, então primeiro, ele quer saber o seguinte, ele quer saber quantos gravetos. A pergunta é, quantos gravetos? Então vamos fazer uma tabela, gravetos. Quando tiver regra de 3 composta, o x, que é o que eu quero saber, sempre tem que estar na frente, tipo, porque vai ter 3... Para tu poder aplicar a regrinha do jeito que eu vou te ensinar, sim. Semanas. Pois é, professor, eu não entendi um negócio que quando ele passou, Horas que por tinha que multiplicar. E na apostila estava igualado, eu não consegui fazer nenhum desses compostos. Vamos lá, já vou mostrar para vocês qual é a técnica Vê se a sua apostila está certa ou errada. Tipo, aqui tinha um igual e ele disse, não, tá errado. É vezes. Mas por que isso? É porque não faz sentido 2 iguais, não existe conta com 2 iguais. Até porque um tá 2 e o outro tá 5. E olha só, vocês já vão entender a lógica disso. A lógica disso é bem simples, ó. A primeira colocação foi a seguinte, ó. Se juntarmos 500 gravetos por dia, o que implica em 12 horas de trabalho, então 12 horas de trabalho por dia, isso na chargezinha ainda, certo? Conseguiríamos montar o ninho em 2 ou 3 semanas, querida. E aqui ele fala, admita que os pássaros levem exatamente 3 semanas para construir o ninho nas condições apresentadas. 3. Então, Certo? eu tenho 21, eu boto 21. Pode, tu que sabe, eu vou trabalhar em semanas. Né? Pode trabalhar em dias, como lá, né, diretamente proporcional, vai ter problema nenhum, se tu converter as duas. Se eles construírem o ninho em apenas 2 semanas, trabalhando 9 horas por dia, deverão juntar por dia a seguinte quantidade de gravetos. Eu já preparei as minhas tabelas para o meu X ficar em cima e na esquerda. A gente sempre vai poder fazer isso, porque isso vai facilitar a nossa vida sobremaneira na hora de continuar. E a técnica é assim, ó. Eu primeiro vou analisar se a quantidade de gravetos juntados por dia é direta ou inversamente proporcional às semanas que eu vou usar para completar o ninho e às horas de trabalho por dia. Porém, ao realizar esta comparação, eu devo manter o terceiro elemento fixo. Esse que é o detalhe. Se tu for categórico nisso, tu nunca vai errar. Eu sempre vou supor que está aumentando esse aqui para ver o que vai acontecer com os outros. Se eu aumento o número de gravetos que eu cato por dia, mantendo as horas por dia fixa, o que vai acontecer com as semanas para completar o ninho? Aumentam ou diminuem? Claro, são grandezas inversamente proporcionais. Isso, antes de tu ver qual fração tu vai inverter, quem tu não vai inverter. Se eu aumento o número de gravetos que eu cato por dia, mantendo o número de semanas para concluir o ninho, eu vou ter que trabalhar mais ou menos horas por dia? Menos. Ele não relacionou que cada hora eu vou ter que catar tantos gravetos. E ele não falou quem é que ia catar os gravetos, se eram 1 ou 10 pássaros. O fato é que se os mais pássaros, se os 2 começam a catar gravetos, certo? Eles vão catar mais gravetos, trabalhando menos horas. Porque assim, ó, gravetos por dia. Ele não relacionou diretamente a quantidade que ele não me falou, olha, se eu trabalhar mais, eu vou juntar mais graveto por dia. Porque ele vai juntar o graveto e depois usar o graveto para fazer o ninho. Essas horas por dia é para fazer o ninho, não é para juntar o graveto.
Senão essa grandeza estaria relacionada àquela não precisaria usar as duas. Concorda comigo? Se as horas estivessem conectadas aos gravetos, para que usar as duas, se só uma já é o suficiente? Então tu vê, as horas trabalhadas é na construção do ninho, não é na catação dos gravetos. Tu viu que profunda a questão É muita ficou? interpretação. É foda, é Eu não foda. tinha pensado E eu vou te falar o seguinte, ó, eu estou fazendo do jeito que me parece possível, que depois eu caia no cavalo. Eu estou super satisfeito com essa análise. Mas eu concordo com vocês que daria margem para a interpretação, mas aí tu vê, ó, aí essas grandezas teriam que estar sempre proporcionais, essas grandezas, né? Esse é o problema. De qualquer forma, ó, se eu catar mais gravetos por dia, certo? Como eu vou ter catado mais graveto, eu não vou precisar trabalhar tantas horas por dia. Sabe o que eu faço, pessoal, quando eu tenho assim para fazer sentir? Eu vejo qual é a direção que está aumentando. Que tiver maior é onde vai ficar o bico da seta. Não sei se pode acontecer alguma coisa que eu vou errar. Não, é aí que está. Na verdade, isso não importa que números são esses que estão aqui. Eu não estou olhando para esses números para fazer essa análise, está vendo? Eu estou pensando nas grandezas. Certo? Estou pensando nas grandezas. Como é que a gente monta a conta depois que a gente analisou quem é direta, quem é inversamente proporcional? Eu faço assim, ó, x sobre 500 é igual. Essas duas eu vou ter que inverter para poder multiplicar 3 meios vezes 12 nonos. Eu vou te confessar que pelos números que estão ali, a tendência é que a gente faça nesse caminho mesmo. X é igual. Vou passar o 500, vou multiplicar ambos os lados por 500, tudo bem, galerinha? E aqui eu vou dividir por 3 em cima e embaixo. Vou dividir por 3 em cima e embaixo. E vou dividir por 2 em cima e embaixo. Concorda comigo? Ficou 2, né? Aí vai dar 1000. 1000 gravetos por dia. Mas eu vou querer analisar, tá? Para ver se faz sentido a minha resposta. Quero analisar se faz sentido. Com 500 gravetos catados por dia, eu vou... Para fazer o ninho, eu vou ter que ter o mesmo número de gravetos no final da conta, né? O ninho vai requerer o mesmo número de gravetos. Então, antes eram 500 gravetos, mas era por dia mesmo? Fechou 1000. Fechou 1000. Não, mas é aí que tá, mas eu não quero, entendeu? Eu não quero confiar no aberto, eu quero que a gente entenda profundamente o que está acontecendo, entendeu? Eu queria mostrar para vocês se faz sentido isso, vamos pensar logicamente. Ele fala que são 500 gravetos por dia, se juntarmos 500 gravetos por dia, 500 gravetos por dia, em 2 semanas, certo? Eu posso dizer aliás, em 3 semanas, né? Eu poderia fazer 3, 6, 7, 21 dias, tá? Mas eu posso fazer só 3 vezes 500, né? Certo? Dá 1500 em número gravetos semana, beleza? Então aqui vai ter que dar o mesmo número de gravetos, né? Tu vê, não faz muito sentido. Ô, professor, sabe o que acontece aqui? Ó? Eu quando li essa charge, eu pensei assim, ó, se juntarmos 500 gravetos por dia, o que implica 12 horas de trabalho sem almoço, aí eu entendi que essas 12 horas ele estava falando para os gravetos, para catar, por isso? Agora tu vê essa questão, se tu for pensar, se tu for querer fuçar nela, tu vê que ela tem errinhos lógicos. Mas olha só, se pensar assim, ó, como é que tu vai catar 500 gravetos se tu tem mais horas e catar mais gravetos? Essas horas por dia de trabalho é na construção do ninho, essa é a primeira explicação, entendeu? Então assim, ó, a gente desconta as horas dos gravetos catados, beleza? Aí até dá para aceitar. Mas agora olha só um erro mais grave. Se vai fazer o mesmo ninho, tem que ter o mesmo número de graveto. Foi isso que eu pensei no início quando eu li primeiro. Certo? Então, se for resolver por essa outra técnica, dá diferente. Ou seja, né, cara, por isso que não é legal tu fazer questão assim no escuro. Para ela ficar matematicamente correta e bonita, é o certo fazer uma questão do dia a dia mesmo, né? Essa história aí fica mal montada. Os gravetos aqui não pode Eu desprezei isso que tinha que ser igual o que dele. Eu vou te falar, cara, se o cara faz a conta considerando, vamos supor que o número de gravetos necessários é o mesmo. E o número total de horas trabalhadas, no final das contas, para construir com o mesmo número de gravetos, vai ter que ser o mesmo, né? Certo? Aí o cara ia argumentar o seguinte, não, mas com mais horas de trabalho eu posso picar os gravetos em pedaços menores e usar menos gravetos. Ele pode vir com esse contra-argumento, entendeu? Tu vê como é delicado, né?
Mas... Tá, mas então ele não pegou a mesma quantidade de gravetos. realmente, por causa disso, porque um pouco mais horas de trabalho ele ficou mais o gravetinho e tal. Mas tu vê, né, cara, se a gente fosse botar lógica ali, nesse caso tem que usar técnica mesmo, né? Tem que fechar os olhos. Isso eu odiava isso, cara. Um monte de questão de matemática eu ficava, mas... Né? E se fosse assim, o e se, né? Isso me matava em um monte de questão.